O veneno descia pela garganta de Princesa, enquanto sua barriga tremia com 7 vidas lutando dentro dela. Meu Deus, ela está grávida, gritou o policial Ricardo largando o rádio. O cheiro de produto químico misturado ao suor do homem furioso preenchia o ar nas pupilas dilatadas da labradora, um brilho de vida que se recusava a se apagar, um milagre canino em meio à crueldade. O que aconteceria naquele quintal mudaria não só o destino dela, mas de todos ao seu redor, uma história de abandono e superação que o Brasil inteiro testemunharia. O sol impiedoso de novembro castigava o bairro do Jardim das Flores, na periferia de Belo Horizonte. Os latidos haviam parado há cerca de 15 minutos, quando Dona Lourdes, 72 anos, encostou o ouvido na cerca de madeira, que dividia seu terreno com o de Jair Mendes, um homem de meia-idade, conhecido por seu temperamento explosivo e a fama de ser um vizinho problemático. Os gemidos fracos que vinham do quintal vizinho fizeram seu coração disparar, um som de agonia profunda que lhe revirava o estômago. Não era a primeira vez que ela ouvia sons preocupantes vindos dali, mas algo naquela manhã parecia diferente, mais urgente, mais desesperador, um abuso animal que precisava de um fim. Cida, vem cá, filha, chamou Dona Lourdes, acenado nervosamente para a filha que regava as plantas na varanda, cuidando de seus pés de manjericão. Cida Oliveira, 45 anos, professora de biologia na escola municipal, aproximou-se da mãe com o senho franzido, pressentindo a tragédia iminente. Que foi, mãe? Escuta isso, sussurrou a senhora apontando para a cerca, o medo travando sua garganta. Cida encostou o ouvido e sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação gélida que nada tinha a ver com o clima. Os gemidos eram quase imperceptíveis agora, entrecortados por respirações ofegantes, o som do último suspiro de uma vida. É a princesa, concluiu Cida, referindo-se à labradora amarela que Jair mantinha presa no quintal como um cão de guarda de luxo. Tem algo muito errado. Naquele exato momento, o barulho de vidro quebrando e um grito furioso ecoaram, o berro de um covarde ecoando no bairro tranquilo. Vai aprender a não sujar minha casa, cachorra imprestável. Cida hesitou, correu para dentro de casa, pegou o telefone e discou 190, o número da esperança tremendo em suas mãos. Suas mãos tremiam enquanto relatava ao atendente o que estava acontecendo, lutando contra o choro. É uma emergência, um caso de flagrante de maus tratos. Ele está machucando o animal, acho que a envenenou com chumbinho. Acho que ela está envenenada e a cadela está grávida, uma dupla crueldade. Enquanto isso, no quintal ao lado, Jair Mendes observava com desprezo a labradora que se contorcia no chão de terra. Um prato quebrado com restos de comida misturada a chumbinho jazia ao lado dela, a prova material do crime. Princesa tinha vomitado parcialmente, mas era evidente que parte do veneno havia sido ingerido, uma luta desesperada do organismo. Sua barriga inchada se movia de forma irregular enquanto ela lutava para respirar, o instinto de mãe em xeque. Jair resmungou algo ininteligível e entrou em casa, batendo a porta com força, a fúria ignorante do agressor. Não se importava com o que aconteceria com o animal, seu coração de pedra insensível. Tinha comprado Princesa 2 anos atrás para guardar a casa, mas a cadela se mostrara dócil demais para seu gosto e agora, grávida, tornara-se um estorvo ainda maior, um prejuízo financeiro em sua cabeça doentia. Menos de 10 minutos depois, a viatura da polícia militar estacionou em frente à residência, o som da sirene justiceira quebrando o silêncio. Os vizinhos já se aglomeravam na calçada, apontando e cochichando, a comoção da vizinhança diante do horror. Cida correu até os policiais, explicando rapidamente a situação, os olhos em pânico implorando por ação. Os filhotes, eles vão morrer se não fizerem algo rápido, dizia ela, segurando o braço do soldado Ricardo Silva, um homem jovem de expressão determinada, um herói improvável de farda. O policial mais velho, Sargento Marcos, deu ordens para que o portão fosse aberto. Como estava trancado, não hesitaram em pular a cerca lateral, a invasão necessária para salvar vidas. O quintal era uma mistura de entulho, ferramentas enferrujadas e lixo acumulado, um cenário de degradação e descaso.
E lá, canto mais afastado, sob uma mangueira raquítica, jazia a princesa. Seu pelo amarelo, antes brilhante, agora estava opaco e sujo, o brilho da vida se esvaindo. A barriga se movia de forma estranha, enquanto ela respirava com dificuldade evidente, um quadro clínico gravíssimo. Ricardo sentiu o estômago revirar quando viu a cena, a indignação ética de quem ama animais. Ele, que crescera rodeado de cachorros na fazenda de seu avô, não conseguiu conter a emoção, o choque da crueldade estampando-se em seu rosto. Largou o rádio no chão e correu até o animal, enquanto o sargento Marcos se dirigia à porta da casa para confrontar o dono, a divisão de tarefas no resgate. Ajoelhando-se ao lado de Princesa, Ricardo percebeu imediatamente que a situação era crítica, um diagnóstico visual alarmante. "Aguenta firme, menina", sussurrou, acariciando de leve a cabeça da cadela, a primeira carícia de esperança. Os olhos dela, embora embaçados pela dor, encontraram os dele por um instante, um contato visual que selaria um destino. Naquele olhar, Ricardo viu algo que o marcaria para sempre, uma memória traumática e transformadora. Uma súplica silenciosa, não apenas por ela, mas por aqueles que carregava dentro de si, a força do amor maternal. Não havia tempo a perder. Cada segundo contava na batalha entre a vida e a morte, que se desenrolava naquele quintal empoeirado de Belo Horizonte. "Precisamos levá-la para uma clínica veterinária agora", gritou Ricardo para o sargento Marcos, que voltava da casa após algemar Jair Mendes. O homem, ainda vociferando ameaças e impropérios, era conduzido para a viatura, a prisão do agressor finalmente acontecendo. "Filho da puta", gritou um vizinho quando Jair passou algemado, a revolta popular em uníssono. "Covarde", Jair mantinha o queixo erguido como se aquilo tudo fosse apenas um inconveniente temporário, a arrogância da impunidade. Não demonstrava remorso algum pelo estado de Princesa. "Tenham calma, pessoal", pediu o sargento Marcos enquanto colocava o homem no banco traseiro da viatura. "A justiça vai ser feita, a promessa da lei." Ricardo já havia envolvido Princesa em um cobertor velho que encontrara no quintal, o primeiro socorro urgente. A labradora pesava. Sua barriga grávida tornava o resgate ainda mais delicado, um peso triplo nas mãos do policial. Com cuidado, ele a ergueu nos braços, sentindo o corpo trêmulo do animal contra seu peito, o transporte de emergência. "Sargento, não dá tempo de chamar o controle animal. Vou levá-la na minha própria viatura", decidiu Ricardo, o protocolo quebrado pela urgência. "Conheço uma veterinária aqui perto, a doutora Cíntia. Ela trabalha na clínica 24 horas do Jardim América." O sargento assentiu, reconhecendo a urgência da situação, dando a autorização informal. "Vá, eu cuido do elemento e do registro da ocorrência." Cida, os olhos marejados ao ver o estado de Princesa. "Posso ir junto? Conheço essa cadela desde que era filhote", a testemunha fiel. Ricardo concordou com um aceno de cabeça. Com Princesa nos braços, correu para sua viatura particular, que estava estacionada a poucos metros, o veículo de resgate improvisado. Cida abriu a porta traseira e ele colocou a labradora com todo cuidado no banco. "Fique com ela. Tente mantê-la acordada. Fale com ela", instruiu Ricardo enquanto ligava o carro e acionava a sirene, o som da urgência cortando o ar. "Não deixe que ela durma." Os próximos 8 minutos foram os mais longos na vida de Ricardo, uma corrida contra o relógio e o veneno. Ele dirigia com uma intensidade febril, desviando do trânsito, cortando ruas, ignorando sinais vermelhos com a sirene a pleno volume, a adrenalina policial a 1000. No banco traseiro, Cida falava incessantemente com Princesa, acariciando sua cabeça, tentando manter o contato visual com a cadela, a voz da amizade contra a morte. "Fica com a gente, Princesa. Pensa nos seus filhotinhos. Eles precisam de você, menina linda. Aguenta só mais um pouquinho." Princesa respirava com dificuldade cada vez maior. Sua boca espumava levemente e seu corpo tremia em espasmos irregulares, os sinais do envenenamento se agravando. Os olhos, antes tão cheios de vida, agora lutavam para permanecer abertos, a última resistência.
A clínica veterinária Vida Animal apareceu finalmente à vista. Ricardo freou bruscamente em frente à entrada de emergência e saltou do carro. Emergência, cadela grávida envenenada! Gritou ele enquanto entrava correndo com Princesa nos braços, o pedido de socorro desesperado. Doutora, Cíntia Prado estava terminando uma consulta quando ouviu os gritos. Ao ver Ricardo, que ocasionalmente levava animais resgatados durante seu trabalho, carregando a labradora em estado crítico, ela imediatamente chamou sua equipe. Mesa de procedimentos agora, ordenou a veterinária, guiando Ricardo para a sala de emergência, a calma profissional no caos. Quanto tempo desde a ingestão do veneno? Não sabemos ao certo. Os vizinhos ouviram a confusão há cerca de 30 minutos, respondeu Cida, que o seguia, a informação vital. Doutora, Cíntia examinou rapidamente os olhos e as gengivas de Princesa, enquanto sua assistente Luana preparava uma injeção. Envenenamento por chumbinho, provavelmente, diagnosticou a veterinária, a terrível certeza. Vamos ter que induzir vômito para o que ainda estiver no estômago e administrar o antídoto. O problema são os filhotes, o risco dobrado. Me conta nos comentários de onde você tá assistindo e aproveita para deixar seu like, um apelo à audiência para a corrente do bem. Ricardo falava ao telefone, atualizando seus colegas da corporação sobre o caso, visivelmente emocionado com a mobilização que já começava nas redes sociais, a viralização do resgate. A equipe trabalhava freneticamente. Princesa foi conectada a monitores, recebeu medicação intravenosa e oxigênio suplementar, o suporte avançado de vida. Sua barriga era um ponto de preocupação constante. Os filhotes estavam em sofrimento. Era possível ver os movimentos irregulares sob o pelo, os sinais de angústia fetal. Vamos precisar fazer uma cesariana de emergência, decidiu doutora Cíntia após alguns minutos de estabilização, a decisão arriscada. É arriscado para ela no estado atual, mas é a única chance dos filhotes, o tudo ou nada pela vida. Ricardo e Cida foram conduzidos para a sala de espera. O policial, ainda em uniforme, andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo curto, repetidamente, a ansiedade à flor da pele. Aquilo havia deixado de ser apenas mais um resgate em seu trabalho. Algo no olhar de Princesa o tocara profundamente, o laço invisível se formando. Nunca vi nada assim, confessou ele para Cida, que estava sentada com as mãos entrelaçadas como em oração, a fé na sala de espera. Trabalho na PM há 6 anos, já vi muita coisa, mas o jeito que ela olhou para mim como se estivesse pedindo não só por ela, mas por todos aqueles filhotinhos, o peso da responsabilidade. Cida assentiu entendendo perfeitamente. Princesa sempre foi especial, mesmo maltratada por aquele monstro, nunca perdeu a doçura, a resiliência da princesa. Eu dava comida para ela às escondidas quando Jair saía para trabalhar, o pão solidário. Como alguém pode fazer isso com um ser tão indefeso? Questionou Ricardo. A raiva e a tristeza misturando-se em sua voz, a mistura de emoções. O tempo parecia se arrastar. 20 minutos se transformaram em 40, depois em 1 hora completa, a lentidão angustiante do tempo. A sala de espera foi gradualmente se enchendo. Outros policiais, vizinhos do bairro, até mesmo alguns desconhecidos que haviam visto a história nas redes sociais, a solidariedade crescente. Finalmente, doutora Cíntia apareceu na porta da sala de cirurgia, ainda usando o avental cirúrgico. Seu rosto demonstrava exaustão, mas havia algo mais em sua expressão, algo que fez o coração de Ricardo acelerar em expectativa, o momento da verdade. Conseguimos estabilizar a princesa, anunciou doutora Cíntia, removendo a touca cirúrgica enquanto falava. O envenenamento foi grave, mas ela é uma guerreira, a força da princesa celebrada. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala de espera. Ricardo sentiu seus ombros relaxarem ligeiramente, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido, o alívio temporário. E filhotes? Perguntou Cida, levantando-se da cadeira onde estivera sentada pela última 1h30, a pergunta crucial. A expressão da veterinária mudou sutilmente. Fizemos uma cesariana de emergência.
Eram 7 filhotes, como suspeitávamos. Apelme. Ela fez uma pausa escolhendo cuidadosamente as palavras. 5 deles conseguimos retirar com vida, mas estão muito debilitados. O veneno afetou o fornecimento de oxigênio através da placenta e os outros 2? Questionou Ricardo, já temendo a resposta, a dor da perda. Infelizmente não resistiram, respondeu doutora Cíntia com pesar. Chegaram sem vida. Cida cobriu a boca com as mãos, contendo um soluço. Ricardo passou o braço pelos ombros dela, oferecendo conforto enquanto lutava contra suas próprias emoções, o conforto na tristeza. Os 5 sobreviventes estão na incubadora neonatal, continuou a veterinária. As próximas 24 horas serão críticas tanto para eles quanto para a princesa. Ela perdeu muito sangue na cirurgia e seu organismo está debilitado pela toxina, à vigília da recuperação. Na sala de recuperação, Princesa estava deitada em uma maca acolchoada, conectada a diversos monitores e com uma sonda intravenosa. Sua respiração, embora ainda laboriosa, estava mais regular. Os olhos permaneciam fechados, mas ocasionalmente suas patas se moviam como se estivesse sonhando, os sonhos de uma mãe. Ao lado, em uma pequena incubadora com luz aquecida, 5 minúsculos labradores lutavam por suas vidas, os pequenos guerreiros. Eram tão pequenos que cabiam na palma da mão, pelagem ainda úmida, olhos fechados, movimentos quase imperceptíveis de seus diminutos peitos, a fragilidade da vida. Normalmente, após uma cesariana, os filhotes ficariam com a mãe para amamentação imediata, explicou Luana, assistente veterinária, enquanto monitorava os sinais vitais dos filhotes, o protocolo ideal não seguido. Mas, neste caso, a princesa não está em condições de cuidar deles por enquanto. E como eles vão se alimentar? Perguntou Ricardo, observando os pequeninos seres com uma mistura de fascínio e preocupação, a curiosidade paternal. Temos fórmula especial para filhotes recém-nascidos, respondeu Luana, mostrando um pequeno frasco. Vamos alimentá-los com conta-gotas a cada 2 horas. É um trabalho intensivo. O caso rapidamente se espalhou. A história de Princesa e seus filhotes começou a circular nas redes sociais e na mídia local, um fenômeno de solidariedade online. A crueldade do envenenamento de uma cadela grávida comoveu a cidade de Belo Horizonte, e logo voluntários começaram a aparecer na clínica oferecendo ajuda, a onda do bem tomando conta. Enquanto isso, no distrito policial, Jair Mendes enfrentava as consequências legais de seus atos. O sargento Marcos havia registrado a ocorrência como crime de maus tratos a animais, agravado pelo fato de a cadela estar prenhe. O delegado de plantão, Dr. Henrique, determinou a manutenção da prisão em flagrante, a punição inicial. A lei é clara, Sr. Mendes, explicava o delegado, enquanto o homem ainda demonstrava indignação pela prisão, a revolta do réu. Lei dos crimes ambientais prevê detenção de 3 meses a 1 ano para maus tratos a animais. E no seu caso, com as circunstâncias agravantes, é só um cachorro, interrompeu Jair batendo na mesa. Minha propriedade, faço o que quiser. Não, senhor, não faz, respondeu o delegado com firmeza. Animais não são coisas, são seres sencientes, protegidos por lei. E, pelo que consta, o senhor já tinha antecedentes por perturbação do sossego e ameaças aos vizinhos. De volta à clínica, a noite avançava. A equipe veterinária trabalhava em turnos, monitorando constantemente Princesa e alimentando os filhotes a cada 2 horas, a rotina exaustiva do cuidado. Ricardo, mesmo após o fim de seu turno, permaneceu na clínica. Sentado em uma cadeira próxima à maca de Princesa, ele ocasionalmente acariciava o topo da cabeça da labradora. Você vai conseguir, garota, murmurava ele. Seus bebês estão esperando por você. Por volta das 3 da manhã, um dos monitores conectados à Princesa começou a apitar insistentemente. Luana, que estava no turno da madrugada, correu para verificar. Pressão caindo, gritou ela para o médico veterinário plantonista. Dr. Marcelo, frequência cardíaca irregular. Ricardo foi rapidamente afastado da sala enquanto a equipe trabalhava freneticamente ao redor de Princesa.
De fora, ele podia ver apenas silhuetas movendo-se rapidamente, ouvir ordens médicas sendo dadas, máquinas apitando, o drama na porta do resgate. Após 20 minutos que pareceram uma eternidade, Dr. Marcelo saiu da sala. O rosto grave. "O que houve?" perguntou Ricardo, temendo o pior cenário se desenhando. "Tivemos uma complicação. O organismo dela está reagindo ao estresse da cirurgia e aos efeitos residuais do veneno", explicou o veterinário. "Conseguimos estabilizá-la por enquanto, mas ele hesitou. Precisamos ser realistas. As próximas horas serão decisivas. Há uma possibilidade real de que ela não resista", o aviso brutal. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Em apenas algumas horas, aquela cadela que ele nem conhecia até aquela tarde havia se tornado importante demais para ele. A ideia de perdê-la era insuportável. "E se ela não sobreviver? Os filhotes?" perguntou a voz quase falhando. "Faremos o possível para salvá-los, mas são muito pequenos. Ainda precisariam da mãe", respondeu Dr. Marcelo com honestidade. "Seria uma batalha muito difícil." Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, 8 vidas frágeis pendiam por um fio na clínica veterinária Vida Animal. E Ricardo Silva, sentado no corredor, com a cabeça entre as mãos, fez algo que não fazia há muito tempo. Rezou. O amanhecer trouxe uma fraca luz dourada através das janelas da clínica. Ricardo havia adormecido em uma posição desconfortável na cadeira do corredor. Seu pescoço doía, mas isso não importava. A primeira coisa que fez ao abrir os olhos foi procurar por Doutora Cíntia ou qualquer membro da equipe para saber notícias. Luana o avistou e se aproximou com um copo de café. "Pensei que você poderia precisar disso", ofereceu com um sorriso cansado. "Como ela está?" perguntou Ricardo, aceitando o café gratamente. "Estável por enquanto", respondeu a assistente. "Passou por mais um episódio durante a madrugada, mas conseguimos reverter. A doutora Cíntia chegou há 1 hora e está avaliando ela e os filhotes." Como se conjurada pela menção de seu nome, Doutora Cíntia saiu da sala de tratamento naquele momento. Diferente da noite anterior, havia um leve sorriso em seu rosto. "Bom dia, Ricardo. Não esperava encontrá-lo ainda aqui." "Não consegui ir embora", admitiu ele, levantando-se. "Como estão todos?" "Princesa está respondendo um pouco melhor esta manhã", informou a veterinária. "Ainda não está fora de perigo, mas seus sinais vitais melhoraram ligeiramente. Quanto aos filhotes, perdemos um durante a madrugada." Ricardo sentiu como se algo apertasse seu peito. "Não, infelizmente sim. Era o menor deles. Já nasceu muito fraco", explicou Doutora Cíntia com pesar. "Mas os outros 4 estão surpreendentemente resilientes. Estão se alimentando bem com a fórmula." A clínica começava a ganhar vida com a chegada de funcionários para o turno da manhã. Entre eles estava Patrícia, uma jovem técnica veterinária com olhos vivos e expressão determinada. "Doutora, vi as postagens sobre a princesa nas redes sociais", disse ela já aproximando-se. "Tem alguma forma de eu ajudar mais diretamente? Posso ficar depois do meu turno para cuidar dos filhotes?" "Seria ótimo, Patrícia", respondeu Doutora Cíntia. "Na verdade, precisamos organizar uma escala de voluntários. A alimentação dos filhotes precisa ser de 2 em 2 horas, sem falhas." Foi nesse momento que Ricardo teve uma ideia. "Doutora, posso usar minhas redes para organizar isso? Tenho certeza que muita gente vai querer ajudar." "Claro", concordou a veterinária. "E precisamos de doações também. O tratamento da princesa será longo e caro, sem falar nos cuidados especiais para os filhotes." Ricardo não perdeu tempo. Usando seu celular, gravou um breve vídeo dentro da clínica, explicando a situação e pedindo voluntários e doações. Publicou em suas redes sociais e nos grupos comunitários do bairro, iniciando uma corrente de doação para resgate animal. A resposta foi imediata e avassaladora. Em apenas 2 horas, a publicação havia sido compartilhada mais de 1000 vezes. Pessoas de toda a cidade se mobilizavam, oferecendo ajuda, dinheiro, tempo. Cida, que havia ido para casa descansar na noite anterior,
retornou à clínica trazendo roupas de cama velhas para fazer ninhos mais confortáveis para os filhotes. Meu Deus, isso é incrível! Exclamou ela ao ver a movimentação na recepção da clínica. Dezenas de pessoas chegavam trazendo doações, perguntando como ajudar. A equipe da clínica rapidamente organizou um sistema. Uma lista de voluntários foi criada para a alimentação dos filhotes, dividida em turnos de 6 horas. Doações em dinheiro eram registradas por Patrícia, que havia assumido a coordenação da campanha. Itens como cobertores, toalhas, comida especial e medicamentos eram catalogados e armazenados. Por volta das 2 da tarde, uma equipe de reportagem da TV local chegou à clínica. A história de Princesa havia alcançado a mídia tradicional, tornando-se uma notícia de repercussão nacional. Estamos aqui na Clínica Veterinária Vida Animal, onde uma corrente de solidariedade se formou em torno de Princesa, uma labradora que foi cruelmente envenenada grávida por seu próprio dono. Narrava a repórter enquanto a câmera mostrava a movimentação na recepção. O resgate dramático realizado pelo policial militar Ricardo Silva mobilizou a cidade inteira. Ricardo, relutante, concordou em dar uma rápida entrevista. Não fiz nada de extraordinário, disse ele, visivelmente desconfortável com a atenção. Qualquer pessoa com um mínimo de humanidade faria o mesmo. O que importa agora é que a princesa e seus filhotes sobrevivam. A reportagem foi ao ar no Jornal da Tarde e amplificou ainda mais a mobilização. A hashtag Juntos pela Princesa tornou-se tendência nas redes sociais locais. Empresas começaram a entrar em contato, oferecendo patrocínios e doações. Enquanto isso, alheia a toda a comoção que havia causado, Princesa continuava sua luta pela sobrevivência. No início da noite, um momento significativo aconteceu. Ela abriu os olhos pela primeira vez desde a cirurgia. Dr. Marcelo estava verificando seus sinais vitais quando notou o movimento. Os olhos castanhos da labradora, embora ainda embaçados, focalizaram brevemente o rosto do veterinário. Olá, guerreira, disse ele suavemente, acariciando o pescoço dela. Bem-vinda de volta. Princesa tentou levantar a cabeça, mas estava fraca demais. Ainda assim, seu rabo moveu-se levemente, um minúsculo aceno, um sinal de vida e esperança. Quando Ricardo, que havia saído para um rápido almoço, retornou à clínica e soube da notícia, sentiu lágrimas nos olhos. Posso vê-la? Pediu quase como uma súplica. Dr. Marcelo assentiu, conduzindo-o até a sala onde Princesa estava. Só por alguns minutos, ela ainda está muito fraca. Ricardo entrou silenciosamente. Princesa estava deitada de lado, a barriga agora visivelmente menor após a cesariana, conectada a diversos aparelhos. Quando ele se aproximou, os olhos da labradora se abriram novamente, como se ela reconhecesse sua presença. Oi, princesa, sussurrou Ricardo, abaixando-se ao lado da maca. Você está indo muito bem, garota. Toda a cidade está torcendo por você. O focinho da cadela se moveu levemente em direção à mão de Ricardo. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Naquele momento, uma conexão silenciosa se formou entre o homem e o animal. Uma promessa não verbalizada de que acontecesse o que acontecesse, ele estaria ali para ela. Na manhã seguinte, o terceiro dia desde o resgate, doutora Cíntia entrou na sala de descanso da clínica, onde Ricardo, que havia dormido ali novamente, tomava café com Patrícia e alguns voluntários. Bom dia a todos, cumprimentou ela, e algo em seu tom fez todos prestarem atenção imediata. Tenho algumas notícias. Aconteceu alguma coisa com a princesa? Perguntou Ricardo, colocando a xícara sobre a mesa. Na verdade, sim, respondeu a veterinária e então sorriu. Ela está pedindo por seus filhotes. Um murmúrio de espanto e alegria percorreu a sala. Princesa havia passado as últimas 48 horas em uma condição crítica, mal conseguindo se manter consciente por mais de alguns minutos de cada vez. Ela começou a chorar mingar de um jeito específico que mães fazem quando estão procurando por seus filhotes, explicou doutora Cíntia e conseguiu sentar-se por alguns instantes. Seus valores sanguíneos melhoraram significativamente desde ontem. Isso é,
Isso é incrível, balbuciou Ricardo, sentindo um nó na garganta. Estamos considerando permitir um primeiro contato dela com os filhotes, continuou a veterinária. É arriscado, pois ela ainda está fraca, mas o instinto maternal pode ser um poderoso estimulante para sua recuperação. A notícia energizou todos na sala. Os voluntários, muitos deles, tendo passado longas horas alimentando os pequenos labradores com conta-gotas, trocaram olhares de esperança. Patrícia quase pulava de empolgação. Vamos preparar tudo, declarou ela, assumindo o comando. Precisamos de um ambiente calmo, temperatura controlada, superfície confortável. Enquanto a equipe preparava a sala para o encontro, Ricardo foi até o local onde os 4 filhotes sobreviventes estavam sendo mantidos. Eles haviam crescido minimamente nos últimos dias. Ainda eram minúsculos, mas seus corpos estavam menos frágeis e já emitiam pequenos sons quando estavam com fome. Vocês vão conhecer a mamãe de vocês hoje, murmurou ele, observando-os com um sorriso. Ela é a cachorra mais forte que já conheci. Patrícia juntou-se a ele, carregando uma caixa forrada com mantas macias. Vamos colocá-los aqui para transportá-los. A doutora Cynthia já está preparando a princesa. Em uma sala especialmente preparada, com temperatura controlada e iluminação suave, Princesa havia sido cuidadosamente transferida para um colchão no chão. Ainda conectada ao soro intravenoso, ela estava visivelmente mais alerta que nos dias anteriores. Seus olhos seguiam os movimentos da equipe médica e, ocasionalmente, ela tentava levantar a cabeça apenas para ser gentilmente contida por doutora Cynthia. Calma, mamãe, dizia a veterinária suavemente. Seus bebês já estão chegando. Quando Patrícia entrou carregando a caixa com os filhotes, Princesa imediatamente virou a cabeça na direção deles. Seu corpo tentou se mover, mas ela ainda estava fraca demais. Devagar, com muito cuidado, instruiu doutora Cynthia. Coloque-os perto dela, mas não diretamente contra seu corpo ainda. Vamos ver como ela reage. Patrícia obedeceu, colocando a caixa próxima ao focinho de Princesa. A labradora imediatamente começou a farejar, suas narinas se movendo rapidamente. Um som baixo, quase um gemido escapou de sua garganta. Um dos filhotes, aquele com uma pequena mancha branca no peito, emitiu um piado agudo em resposta ao som da mãe. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. Princesa começou a lamber o ar, tentando alcançá-los. Ela os reconhece, sussurrou Ricardo, que observava da porta da sala, sentindo uma emoção avassaladora. Vamos aproximá-los um pouco mais, decidiu doutora Cynthia, fazendo um sinal para Patrícia. Com cuidado, a técnica veterinária retirou os filhotes um a um da caixa e os colocou ao lado de Princesa, a uma distância que permitia que ela os lambesse, mas não os esmagasse acidentalmente. O que aconteceu a seguir emocionou todos na sala. Princesa, reunindo forças que ninguém imaginava que ela tivesse, começou a lamber cada filhote meticulosamente, limpando-os, estimulando-os. Os pequenos respondiam com movimentos mais vigorosos, emitindo sons que, embora fracos, eram indubitavelmente cheios de vida. Incrível, murmurou o Dr. Marcelo, que também havia entrado na sala. O instinto maternal é uma das forças mais poderosas da natureza. Após alguns minutos, observando que Princesa não demonstrava qualquer sinal de agressividade ou estresse, doutora Cynthia fez um gesto para Patrícia. Vamos tentar colocar um deles para mamar. Com extremo cuidado, Patrícia pegou o filhote mais forte, uma fêmea com pelagem dourada mais escura, e o posicionou próximo às tetas de Princesa. O filhote, guiado pelo instinto, começou a se mover na direção certa e, em poucos segundos havia encontrado seu objetivo e começado a sugar. Princesa fechou os olhos como se sentisse alívio. Um suspiro profundo escapou de seu peito e, por um instante, todos temerão o pior até perceberem que era simplesmente um suspiro de contentamento. Um a um, os outros 3 filhotes foram colocados para mamar. Nem todos conseguiram se alimentar efetivamente. 2 deles ainda eram fracos demais para sugar com força, mas o contato com a mãe parecia revigorá-los. Isto é apenas o começo, explicou Dr.
Cíntia para Ricardo enquanto observavam a cena. Eles ainda precisarão de alimentação suplementar e Princesa vai precisar de cuidados intensivos por mais algum tempo. Mas este é um passo gigantesco. Ricardo não conseguia falar. A imagem de Princesa, ainda visivelmente debilitada, mas encontrando forças para cuidar de seus filhotes, havia tocado algo profundo dentro dele. Lembrou-se daquele primeiro olhar trocado no quintal durante o resgate e como havia sentido uma conexão imediata com aquele animal. Naquele momento, observando mãe e filhotes reunidos contra todas as probabilidades, Ricardo Silva tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Uma semana após o resgate, a vida na clínica veterinária Vida Animal havia encontrado um novo ritmo. Uma sala específica havia sido designada como o quarto da princesa, onde a labradora e seus filhotes permaneciam sob cuidados constantes. Uma equipe de voluntários se revezava 24 horas por dia, auxiliando na alimentação dos filhotes, que ainda precisavam de suplementação, além do leite materno. Princesa melhorava a cada dia. Já conseguia ficar sentada por períodos mais longos e até dava alguns passos sempre sob supervisão. O brilho havia retornado aos seus olhos, especialmente quando estava com seus filhotes, que cresciam surpreendentemente bem, considerando seu início traumático de vida. Naquela manhã, Ricardo estacionou em frente à clínica. Era seu dia de folga, mas mesmo assim vestia o uniforme da polícia militar. Tinha um compromisso importante mais tarde. Bom dia, oficial Silva, cumprimentou a recepcionista com um sorriso. Todos na clínica já o conheciam bem. Eles estão esperando por você. Ricardo sorriu, dirigindo-se para a sala onde Princesa e os filhotes estavam. Ao entrar, encontrou Doutora Cíntia realizando um exame nos pequenos. Ah, Ricardo, que bom que chegou, disse a veterinária. Estou pesando os filhotes. Olha só como estão crescendo. Na balança digital, um dos filhotes, o macho com uma pequena mancha branca no peito, que haviam apelidado de Estrela, registrava quase 500 gramas. É incrível, comentou Ricardo, abaixando-se para cumprimentar Princesa, que o reconheceu imediatamente abanando o rabo. Oi, garota, como você está hoje? Como resposta, a labradora lambeu sua mão e tentou se levantar, ansiosa por mais contato. Seus movimentos ainda eram cautelosos, mas muito melhores do que na semana anterior. Ela respondendo incrivelmente bem ao tratamento, informou do doutora Cíntia, colocando o filhote de volta com seus irmãos. Os exames de sangue de ontem mostraram que as enzimas hepáticas estão quase normalizadas. O antídoto e os medicamentos de suporte fizeram maravilhas. E os pulmões? Perguntou Ricardo, lembrando-se das complicações respiratórias que Princesa havia enfrentado nos primeiros dias. Também estão muito melhores. Ainda há alguma congestão, mas nada que nos preocupe seriamente a esta altura. Ricardo passou alguns minutos brincando com os filhotes, que já começavam a abrir os olhos e a explorar timidamente o mundo ao seu redor. Cada um deles havia sido nomeado pelos voluntários. Além de Estrela, havia Lua, a fêmea de pelagem mais escura, Flor, a menor das fêmeas, e Trovão, o maior dos machos. Preciso ir ao fórum agora, disse Ricardo. Finalmente, é a audiência de custódia do Jair Mendes. Doutora Cíntia assentiu, compreendendo a importância daquele momento. Vai dar tudo certo, Ricardo. As provas são irrefutáveis. Espero que sim, respondeu ele, acariciando Princesa última vez antes de sair. Eles merecem justiça. No fórum criminal, Ricardo encontrou-se com o promotor de justiça, Dr. Fernando Almeida, que havia assumido o caso pessoalmente após a repercussão na mídia. Oficial Silva, é um prazer finalmente conhecê-lo, cumprimentou o promotor, estendendo a mão. Seu depoimento será fundamental hoje. Estou aqui para fazer minha parte, doutor, respondeu Ricardo, apertando a mão estendida. O que o senhor acha das nossas chances? Bastante boas, respondeu o promotor com confiança. Temos provas materiais, testemunhos consistentes e a confissão inicial do acusado, ainda que ele tenha tentado se retratar depois. Além disso, a juíza designada para o caso, doutora
Márcia Peixoto é conhecida por sua firmeza em casos de maus tratos a animais. A sala de audiências estava surpreendentemente cheia. Na parte reservada ao público, Ricardo reconheceu vários dos voluntários que ajudavam nos cuidados com Princesa e seus filhotes. Cida estava lá junto com sua mãe, Dona Lourdes. Até mesmo Doutora Cíntia havia enviado sua assistente Patrícia para representar a clínica. Quando Jair Mendes entrou, escoltado por policiais, um murmúrio de indignação percorreu a sala. O homem parecia menor e menos intimidante do que Ricardo se lembrava do dia do resgate. Seus olhos evitavam contato direto com qualquer pessoa na sala. A juíza Márcia Peixoto entrou e a audiência teve início. O processo seguiu seu curso formal, leitura da acusação, argumentações iniciais da defesa e da promotoria. Quando chegou a hora do depoimento de Ricardo, ele narrou com precisão os eventos daquele dia, a chegada ao local, o estado em que encontrou Princesa, as evidências do envenenamento. A cadela estava claramente grávida e em sofrimento extremo, declarou ele, mantendo a voz firme, apesar da emoção que o caso ainda lhe provocava. Havia restos de comida misturados com um substrato escuro que depois foi identificado em laboratório como chumbinho, um veneno altamente tóxico. Quando foi a vez do depoimento de Jair Mendes, o homem tentou minimizar suas ações. Eu não sabia que ela estava prene, alegou ele sob orientação de seu defensor público. E só queria que ela parasse de fazer sujeira no quintal. Não tinha intenção de matá-la. O promotor Dr. Fernando foi implacável em seu contra-interrogatório. O senhor afirma que não tinha intenção de matar o animal, mas utilizou uma substância letal, reconhecidamente tóxica. Além disso, testemunhas relatam que o senhor gritou e cito, "Vai aprender a não sujar minha casa." Isso não demonstra intencionalidade? Após quase 3 horas de audiência, a juíza Márcia Peixoto anunciou sua decisão. Jair Mendes permaneceria preso preventivamente enquanto o processo seguia e seria denunciado formalmente por crime de maus tratos a animais com qualificadoras de uso de veneno e crueldade, podendo pegar até 5 anos de prisão. Além disso, a juíza determinou a perda imediata da guarda de Princesa e seus filhotes, tornando-os disponíveis para adoção, assim que estivessem recuperados. Ao sair do fórum, Ricardo foi cercado por repórteres. A história continuava gerando grande interesse público. Oficial Silva, o que achou da decisão da juíza? Perguntou uma repórter, estendendo um microfone em sua direção. A justiça está sendo feita, respondeu ele simplesmente. É tudo o que posso dizer por enquanto. Mais tarde, de volta à clínica, Ricardo compartilhou as notícias com Doutora Cíntia e a equipe de voluntários. Isso significa que oficialmente ela não pertence mais àquele monstro, concluiu Cida. Mas e agora? O que vai acontecer com ela e os filhotes? Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que respirou fundo antes de fazer o anúncio, que havia ensaiado mentalmente durante dias. Eu decidi adotar a Princesa, revelou finalmente. Já conversei com minha esposa, Ana, e ela concordou. Temos um quintal grande e nossa filha Alice sempre quis um cachorro. A revelação foi recebida com aplausos e alguns abraços emocionados. De certa forma, todos já esperavam por isso, tendo testemunhado o vínculo especial que se formara entre o policial e a labradora desde o resgate. E quanto aos filhotes? Perguntou Patrícia, que havia se apegado particularmente à Lua, a filhote de pelagem mais escura. Bem, quanto a isso começou Ricardo com um sorriso. Vamos precisar de 4 famílias muito especiais. Famílias que entendam que esses não são cães comuns, são sobreviventes, pequenos guerreiros que merecem todo o amor do mundo. O olhar significativo que lançou para o grupo deixou claro que ele já tinha alguns candidatos em mente bem ali naquela sala. 2 meses se passaram desde o resgate dramático de Princesa. O inverno dava seus primeiros sinais em Belo Horizonte, com manhãs mais frescas e céu de um azul intenso. Na casa da família Silva, no bairro Jardim Atlântico, a vida havia encontrado uma nova normalidade, uma que incluía uma labradora dourada, completamente recuperada e cheia de energia. Ricardo observava da varanda enquanto Princesa corria pelo quintal,
perseguindo uma bola arremessada por Alice, sua filha de 9 anos. O pelo cadela, antes opaco e sem vida, agora brilhava sob o sol da manhã. Não havia mais vestígios visíveis do trauma que quase lhe custara a vida. Ela parece tão feliz, comentou Ana, esposa de Ricardo, aproximando-se com 2 xícaras de café, como se nada daquilo tivesse acontecido. É incrível como os animais vivem no presente, respondeu Ricardo, aceitando a xícara com gratidão. Sem rancor, sem ressentimento, apenas gratidão e alegria por cada novo dia. O processo de adaptação de Princesa à nova família havia sido surpreendentemente suave. Desde o primeiro dia em que a trouxeram para casa, 3 semanas após o resgate, ela demonstrou uma confiança absoluta em Ricardo e por extensão em sua família. Com Alice especialmente, Princesa desenvolveu uma ligação imediata. A menina havia participado ativamente da recuperação da cadela, visitando-a na clínica sempre que possível e ajudando a socializar os filhotes. Quando finalmente chegou o dia de trazer Princesa para casa, foi Alice quem a guiou pelos cômodos, apresentando-lhe cada espaço com a paciência e sensibilidade que só as crianças possuem. O celular de Ricardo vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Patrícia no grupo de WhatsApp Família Princesa, criado para manter todos os envolvidos no resgate e adoção atualizados sobre o desenvolvimento dos cães. Olha, a Lua hoje já está aprendendo a sentar, dizia a mensagem acompanhada de um vídeo da filhote de pelagem mais escura agora com quase 12 semanas. Obedientemente sentando-se ao comando de Patrícia, que havia decidido adotá-la permanentemente. Nossa, ela está enorme, comentou Ana Paula, olhando por cima do ombro de Ricardo. O grupo era extremamente ativo. Quase diariamente, os pais dos outros filhotes compartilhavam atualizações. Estrela havia sido adotado por Cida e sua mãe. Flor encontraram lar com uma das enfermeiras da clínica e Trovão agora vivia com o sargento Marcos, que se encantara com o filhote mais robusto da ninhada. Acho que precisamos organizar um reencontro em breve, sugeriu Ricardo, respondendo à mensagem de Patrícia. Seria legal ver se a princesa reconhece os filhotes. A sugestão foi imediatamente acolhida com entusiasmo pelos outros membros do grupo e uma data foi marcada para o final de semana seguinte no parque próximo à casa do Silva. No dia combinado, o clima estava perfeito, ensolarado, mas com uma brisa fresca. Ricardo chegou ao parque com Princesa e sua família um pouco antes do horário marcado. A labradora, sentindo a excitação no ar, parecia mais enérgica que o normal, puxando levemente a coleira enquanto caminhavam pela área gramada. Patrícia foi a primeira a chegar com Lua quase irreconhecível. A pequena filhote agora era uma labradora juvenil, ainda desengonçada, mas com olhos vivazes que lembravam muitos da mãe. O momento em que Princesa avistou sua filha foi quase mágico. A labradora adulta parou subitamente, as orelhas erguidas em atenção. Seu corpo inteiro parecia vibrar de expectativa. Ricardo soltou levemente a coleira, permitindo que ela se aproximasse de Lua. Mãe e filha se cheiraram por alguns instantes, um reconhecimento primordial acontecendo entre elas. Então, Princesa começou a lamber o focinho de Lua energicamente, enquanto a jovem cadela respondia com pequenos latidos de alegria. Ela a reconheceu, exclamou Alice, dando pequenos pulos de empolgação. Claro que sim, respondeu Patrícia emocionada. Uma mãe nunca esquece seus filhos. Em poucos minutos, os outros irmãos chegaram com suas respectivas famílias. A cena se repetiu com cada um deles, o reconhecimento inicial, seguido por demonstrações de afeto que deixaram todos os humanos presentes com lágrimas nos olhos. Cida, observando Princesa interagindo com Estrela, aproximou-se de Ricardo. Sabe, quando tudo aquilo aconteceu, eu pensei que nunca mais conseguiria ter fé nas pessoas, confessou ela, ver alguém fazer o que aquele homem fez com a princesa. Mas então você apareceu e depois todos os voluntários, a doutora Cíntia, a Patrícia. Às vezes é preciso testemunhar o pior da humanidade para enxergar o melhor dela, respondeu Ricardo, observando as crianças brincando com os cães. Por cada pessoa capaz de crueldade, existem dezenas dispostas a ajudar a se importar.
Os cães agora corriam livremente pela área cercada do parque, com Princesa ocasionalmente parando para verificar cada um de seus filhotes, como se ainda se sentisse responsável por eles. Era uma dança de alegria pura, sem qualquer vestígio do passado traumático. Enquanto isso, nos bastidores, outras mudanças positivas aconteciam. Inspirada pelo caso de Princesa, a Câmara Municipal de Belo Horizonte havia aprovado recentemente uma legislação mais rigorosa contra maus-tratos a animais, incluindo a criação de uma delegacia especializada. Ricardo fora convidado para dar palestras em escolas sobre o tema, usando a história de Princesa como exemplo do impacto que uma única ação de resgate pode ter. O caso havia se tornado um símbolo de esperança e transformação. Jair Mendes, por sua vez, enfrentava as consequências de seus atos. Após a audiência inicial, ele havia sido formalmente denunciado pelo Ministério Público e aguardava julgamento. O caso, pela sua repercussão, estava sendo acompanhado de perto por organizações de defesa dos animais de todo o país. Mas naquela tarde ensolarada no parque, ninguém pensava no passado sombrio. O foco estava no presente, na alegria do reencontro, na celebração da vida que havia prevalecido contra todas as probabilidades. Quando o sol começou a se pôr, as famílias reuniram-se para uma foto em grupo, Princesa ao centro, cercada por seus 4 filhotes e pelas pessoas que haviam transformado uma tragédia iminente em uma história de redenção. Vocês sabem que isso é apenas o começo, não é? Comentou Sargento Marcos, segurando o trovão, que havia adormecido em seus braços após a tarde de brincadeiras. O que fizemos pela princesa e sua família? Há tantos outros animais precisando do mesmo. Todos assentiram, compreendendo o peso daquelas palavras. A experiência compartilhada havia despertado algo em cada um deles, uma consciência mais profunda, um senso de propósito. Para Ricardo, especialmente, o resgate de Princesa havia sido um divisor de águas. Algo em sua visão de mundo e de seu próprio trabalho havia mudado fundamentalmente. E enquanto observava sua filha abraçando Princesa, ele sabia que aquela não seria a última vez que interviria para salvar uma vida inocente. Papai, podemos fazer isso de novo? Perguntou Alice, referindo-se ao encontro. Sempre que você quiser, Princesa, respondeu Ricardo, sorrindo. Esta é nossa família agora. O sol de dezembro banhava o amplo quintal da Associação Segunda Chance, uma ONG de resgate e reabilitação de animais localizada nos arredores de Belo Horizonte. Voluntários movimentavam-se entre os canis e gatis, distribuindo comida, trocando água, oferecendo carinho aos animais resgatados. No centro deste movimento organizado estava Princesa, a labradora dourada que um ano antes havia estado à beira da morte. Agora, saudável e radiante, ela acompanhava Ricardo em sua rotina na associação que ele ajudara a fundar. Ricardo, chegou mais um resgate, chamou Cida, que havia se tornado coordenadora de voluntários da ONG. O pessoal da PM acabou de ligar um pitbull em situação de maus tratos no barreiro. Ricardo, que ajustava um novo colar em um dos cães recém-chegados, acenou em reconhecimento. Avise a equipe de resgate. Vou assim que terminar aqui. A vida de Ricardo Silva havia tomado um rumo inesperado após o resgate de Princesa. 6 meses depois daquele dia fatídico, ele havia pedido afastamento temporário da Polícia Militar para dedicar-se a um sonho nascido daquela experiência, criar um centro de resgate e reabilitação para animais vítimas de maus tratos. Com a indenização que Jair Mendes fora condenado a pagar, o homem havia recebido uma pena de 4 anos, inicialmente em regime semiaberto. Mas as doações arrecadadas durante a campanha #Juntos pela Princesa, Ricardo conseguiu comprar um pequeno sítio nos arredores da cidade. Com a ajuda de voluntários, muitos dos quais haviam participado do resgate original, transformou o espaço na Associação Segunda Chance. O lugar rapidamente se tornou referência em reabilitação animal, trabalhando em parceria com clínicas veterinárias, inclusive a vida animal da doutora Cíntia e com as forças policiais da região. Ricardo utilizava sua experiência como policial para auxiliar nas operações de resgate e nas denúncias de maus tratos, criando um protocolo de atendimento que viria a ser adotado por outras instituições pelo país.
Princesa, naturalmente tornara-se a mascote e símbolo da associação. Sua história inspiradora estava estampada em cartazes, camisetas e no site da ONG. Mais do que isso, ela desempenhava um papel fundamental na reabilitação dos novos resgates. Sua presença tranquila e afetuosa acalmava outros cães traumatizados, como se ela pudesse comunicar-lhes sem palavras: "Eu já estive onde você está. Vai ficar tudo bem." Naquela manhã específica, um ano após resgate, a associação preparava-se para um evento especial, uma cerimônia de formatura para os cães que haviam completado o programa de reabilitação e estavam prontos para a adoção, coincidindo com a celebração do aniversário do resgate da princesa. "Papai, o bolo já chegou?" perguntou Alice, agora com 10 anos, entrando no canil onde Ricardo trabalhava. A menina havia abraçado o projeto do pai com entusiasmo, tornando-se uma mini voluntária que passava todos seus fins de semana na associação. "Sua mãe está trazendo, querida", respondeu ele, sorrindo ao ver como a filha havia crescido no último ano, não apenas fisicamente, mas em maturidade e compaixão. Ana, que inicialmente tivera suas reservas quanto à mudança radical na carreira do marido, acabou se tornando uma das maiores apoiadoras do projeto, contribuindo com suas habilidades administrativas para organizar a parte burocrática da associação. À medida que o dia avançava, o espaço começou a se encher de visitantes, famílias interessadas em adoção, apoiadores da ONG, representantes da mídia local e, para a alegria especial de Princesa, seus 4 filhotes com suas respectivas famílias. Lua, Estrela, Flor e Trovão, agora cães adultos jovens, haviam crescido como embaixadores não oficiais da causa. Cada família adotante se tornara, de alguma forma, parte do movimento iniciado pelo resgate de Princesa. Patrícia havia iniciado um blog sobre Lua, documentando seu crescimento e ajudando a divulgar a causa da adoção responsável. Trovão acompanhava o sargento Marcos em visitas a escolas, participando de programas educativos sobre bem-estar animal. Por volta das 3 da tarde, todos se reuniram no amplo gramado para a cerimônia. Um pequeno palco havia sido montado, decorado com faixas coloridas e fotos dos formandos. 15 cães e 8 gatos que haviam sido resgatados em situações críticas e estavam agora prontos para encontrar lares definitivos. Ricardo subiu ao palco com Princesa naturalmente ao seu lado. A labradora, parecendo sentir a importância do momento, manteve-se sentada com dignidade, observando a multidão com seus olhos expressivos. "Boa tarde a todos", começou Ricardo, sua voz revelando emoção. "Hoje celebramos não apenas o aniversário de resgate desta senhora ao meu lado." Risos suaves percorreram a plateia, mas também a jornada incrível de todos estes animais que superaram traumas profundos e estão prontos para uma nova vida. Enquanto Ricardo falava, imagens eram projetadas em uma tela atrás dele. Os animais, quando foram resgatados, muitos em condições deploráveis e depois saudáveis e recuperados. "Há exatamente um ano, eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre", continuou ele. "Era apenas mais um dia de trabalho, mais uma ocorrência, mas quando olhei nos olhos de Princesa, algo aconteceu, algo que não consigo explicar completamente em palavras." A plateia estava silenciosa agora, absorvendo cada palavra. Muitos dos presentes haviam sido tocados pessoalmente pela história de Princesa, tendo acompanhado sua recuperação desde o início. "O que aprendi com Princesa e com cada animal que resgatamos desde então é que a capacidade de recuperação, de perdoar, de amar novamente, mesmo após a pior das traições, é algo que nós, humanos, deveríamos nos esforçar para aprender." Cida subiu ao palco com um bolo especial para Princesa, feito com ingredientes seguros para cães. Obviamente a labradora, reconhecendo a guloseima, abanou o rabo animadamente, provocando risadas na plateia. Após a cerimônia oficial, com cada formando, recebendo simbolicamente um certificado e uma medalha, o evento transformou-se em uma feira de adoção. Famílias pré-aprovadas em entrevistas anteriores podiam finalmente levar para casa os animais com quem haviam criado vínculo. Ricardo observava com satisfação, enquanto, um a um, os reabilitados encontravam seus novos tutores.
Alguns casos eram particularmente emocionantes, como o de Tigrão, um vira-lata que havia sido resgatado de uma rinha e agora iria para casa com um casal de idosos, que o havia visitado fielmente durante toda sua recuperação. Quando o último visitante partiu e os voluntários começaram a limpar o espaço, Ricardo sentou-se em um banco sob uma árvore, exausto, mas profundamente realizado. Princesa acomodou-se ao seu lado, apoiando a cabeça em seu colo. Foi um bom dia, não foi, garota? Murmurou ele, acariciando as orelhas sedosas da cadela. Como resposta, Princesa olhou para ele com aqueles olhos que haviam capturado seu coração um ano antes. Olhos que não guardavam mágoa do passado, apenas gratidão pelo presente e expectativa pelo futuro. Você sabe, continuou Ricardo, como se conversasse com uma velha amiga. Às vezes eu me pergunto quem salvou quem naquele dia. Ela inclinou a cabeça como se considerasse a questão filosófica antes de se levantar subitamente, orelhas em alerta. Um carro havia estacionado na entrada da associação e dela saía uma família, pai, mãe e uma menina de aproximadamente 12 anos. Ricardo reconheceu-os imediatamente. Eram os Pereira que haviam manifestado interesse em Pituco, um dos poucos cães que não haviam sido adotados durante o evento. Acho que temos mais um final feliz a caminho, sorriu ele, levantando-se. Vamos lá, princesa, temos trabalho a fazer. E juntos, homem e cadela, caminharam lado a lado em direção à família que chegava. Mais uma página virando, mais uma vida sendo transformada na história contínua de resgate e amor que haviam começado a escrever juntos naquele dia fatídico, um ano antes. Obrigado por chegar até aqui, mas não saia ainda. Na tela ao lado está mais uma história emocionante de superação canina. Clique, inscreva-se no canal e compartilhe. Te espero lá, M.